Então, pessoal, continuando aqui o nosso treinamento, o nosso webinar, hoje nós falaremos sobre o módulo, continuando o ciclo de distribuição, módulo vendas. Nós iniciamos as nossas sessões com o módulo de estoque, olhando todo o ciclo de estoque, inventário, enfim. Depois o nosso ciclo de vendas e compras, eu só tenho que trocar aqui no slide, mas compras e vendas. Vamos fazer amanhã o overview, faremos amanhã, desculpem, o overview do fluxo integrado com a legislação brasileira e depois vocês receberão uma avaliação do treinamento, a prova e o envio do certificado de material de apoio. Então, como eu falei hoje, falaremos de distribuição, vendas e os conceitos iniciais do módulo. Como sempre, ao iniciar os nossos treinamentos, a gente faz um contratozinho, né, do que será trabalhado. Então, hoje, ao final do webinar de vendas, você será capaz de entender quais são os critérios que afetam o módulo de vendas, diretos e indiretos, quais são os cadastros básicos do módulo de vendas, o que é uma categoria de cliente, o que é um terceiro e o que é um cliente. Ontem nós falamos sobre terceiro, né? Mais focado no fornecedor. Criar um orçamento de venda, uma encomenda de venda, o primeiro ciclo, depois criar uma expedição de venda e uma fatura de venda, quer dizer, o envio ao cliente e a fatura de cobrança, que é com consequente transmissão de nota nos dois processos, tá? Eu posso ter uma remessa, que pode sair pela expedição, e posso ter uma fatura, uma nota fiscal saindo pela fatura de venda. E conhecer as consultas básicas do módulo de vendas. E durante os outros treinamentos a gente vai também repassar essas consultas. Aqui eu coloquei para vocês um desenho detalhado do módulo de vendas, enfim, para que a gente registre os movimentos de venda de acordo, né, que é a função do módulo de vendas, com o grau de detalhamento exigido. E que mais que ele vai registrar? A quantidade, o cliente, os vencimentos, data e valor. E aqui eu coloquei para vocês um fluxozinho aqui, né, do recebimento, aí controle de qualidade. Depois nós temos aqui os centros, né, de trabalho, armazenamento, as docas para envio, né, para as devoluções, enfim. E quais são as características que o módulo vendas tem que ter? Ele precisa ser eficiente e flexível. Claro, ele tem que ser rápido. Venda, o ciclo de vendas é rápido. Não, eu tô, Carolina, eu tô. A criançada, ela faz uma idade, ela já começa a não mostrar tanto respeito, né, com a nossa moral, né? Já começa a questionar, né? Eu tenho uma menina de 4 anos, que é que manda na casa. Eu tenho de 10 anos, que ele é sossegadão, então ele fica só ali na neutralidade, quase na guerra ali, né? Então a de 4 anos comanda, então eu vou mostrar para ela esse webinar, né? Não, mas eles gostam de TikTok, né? Então eu vou ter que fazer um TikTok depois. Mas módulo de vendas, ele tem que ter eficiência e flexibilidade. Por quê, pessoal? Porque a equipe de vendas, ela é voltada para resultado. Quando a gente mostra RP para a equipe de vendas, é extremamente interessante o comportamento de cada área, é muito legal. Financeiro, quero demonstração, consulta, fluxo de caixa, estoque, onde é que eu vejo isso? Custo, movimento e vendas. Pô, tem muito campo, a tela está lerda. Nossa, demorou para carregar, é tudo isso. Por quê? Vendas é transpiração, flexibilidade, eficiência, eles são direto ao ponto. Eu adoro trabalhar comercial e geralmente a gente trabalha sempre alinhado com comercial. Nós temos também questão de idioma, divisas, as legislações e sociedades. Então, quer dizer, isso também é um avanço do X3, porque você pode fazer uma exportação e já sair em voice, já sair no idioma, enfim, né? E nós temos o configurador de produto. O configurador de produto, ele trabalha junto com o comercial. Então, por exemplo, a gente teve equipes, né, enfim, que a gente trabalhou e que eram equipes de engenharia, enfim, né, ou equipes que têm a configuração do produto, por exemplo, painel elétrico, que foi meu primeiro projeto, né?
Então, dependendo da configuração do painel, ele tem um preço, né, ou da cabine. Então, o configurador de produto também ajuda nisso. E as consultas de estoque e alocação. Por quê? Eu tenho que saber o tempo todo onde aquela mercadoria está. Se ela está em trânsito, se foi expedida, se já foi faturada, né? Então, isso no X3, no módulo de vendas, a gente vai ter esse tipo de controle. Tá? E quais são as funções que a gente vai abordar de alguma forma hoje e amanhã? Orçamento de venda, a encomenda de venda, expedição de venda, fatura de venda, nota fiscal eletrônica de produto e nota fiscal de serviço eletrônica, tá? Hoje, talvez a gente não chegue a fazer a de serviço, mas amanhã, certeza que a gente faz, porque a gente vai fazer o ciclo todo, né? Mas hoje a gente vai abordar essas funcionalidades. E o que mais que o módulo de vendas oferece? Que pode ser temas até para os próximos encontros nossos, né? Interestabelecimento. Eu tenho um projeto de interestabelecimento extremamente interessante, né? Então, o interestabelecimento, o que que ele faz? Eu tenho um centro de distribuição em Minas Gerais, tenho a empresa em São Paulo, eu tenho uma filial em Santa Catarina, mas eu vendo só por São Paulo. E aí o CD em Minas Gerais é que envia para São Paulo ou que envia para outras. O X3 faz isso bonitinho, tá? Faz lá, recolhe a substituição tributária, depois, na hora que você vai emitir a nota final, que tem que ser a 60, né? Com esse ICMS recolhido anteriormente, ele vai lá, busca na nota de origem da expedição e faz. É bem bacana. Contabilização, a gente já falou, tabelas de preço. O sistema faz a gestão de tabela de preço de vários tipos que você imaginar. Né? Então, por cliente, por produto, por linha de produto, por família estatística, a gente vai ver alguns tipos. Contrato de venda, a gente tem também essa gestão que você registra um contrato no X3 que você vendeu 15 mil unidades de tal item e você se compromete a entregar mensalmente 1.200 unidades ou 1.500. Aí você vai fazendo essas expedições, né? E faturando. Plano de preparação, as ondas, enfim, de separação, packing e crédito multinível, que a análise de crédito multinível seria: eu tenho uma empresa que ela tem 11 CNPJs e os 11 compram de mim. Eu não faço análise de crédito separada, eu posso fazer agrupada. Por quê? Para entender que o nível de endividamento está grande. Isso é lá no cadastro do cliente, né? Que você vai colocar se ele faz análise grupo ou individual. Porque senão ele vai comprando distribuído por CNPJ, eu não consigo ter a visão de como está o endividamento total, né, comigo. Então eu posso fazer essa análise de multinível. E aqui eu coloquei o caminhãozinho aqui na saída, né? Então só mudei o slide. Então ainda continuo fornecedor, fornecendo, estoque, controlando, mas agora a gente tem uma etapa de picking da encomenda, expedição, que é o envio dos produtos ao cliente. Qual que é o fluxo de vendas completo? Eu tenho o orçamento aqui na ponta e a validação da fatura no final. E eu tenho várias etapas. Eu tenho encomenda, eu tenho a expedição e a fatura. Lembrando que essas bolinhas que estão em branco, quando vocês receberem esse PowerPoint, eu vou mandar em PDF para a Axis e a Cláudia faz o envio para vocês dessas apresentações em PDF. Essas bolinhas que estão aqui, elas não são etapas obrigatórias, tá? Eu não preciso fazer alocação aqui, não preciso validar aqui. Pode ser um processo BAT ou uma funcionalidade específica, tá? E quais são as etapas que eu tenho? Eu tenho um cliente, um produto e um preço envolvidos, e eu tenho o fluxo que a gente vai ver hoje, que é o normal, entre aspas. Normal eu digo que é o completo, né? Que vai desde o orçamento até a fatura. Eu tenho a faturação direta, onde eu não tenho uma etapa de expedição, mas, Diogo, onde ele movimenta o estoque? Na fatura. Ah, eu tenho uma flag na fatura para movimentar estoque. Legal, não tem expedição. Qual que é o inconveniente de não fazer expedição? Devolução. Não consegue fazer o picking da expedição para devolver. Ah, mas eu posso criar uma devolução manual. Então, tudo é processo. Você ganha de um lado, mas vai ter essas intercorrências do outro. Né? Quando seria uma empresa que não tem expedição? Quando a gente chega que a empresa tem só um produto, não tem uma área de picking, não quer ter esse controle, né? Enfim, ela só quer fazer a movimentação física. Encomenda de empréstimo.
É quando eu faço um empréstimo, eu vou fazer a expedição e tenho a devolução de empréstimo. E a fatura direta, né? Então, no caso, eu vou lá e já vou faturar diretamente, né? Então, eu tenho essas opções aqui de fluxo, do mais complexo para o mais simples. E aqui no módulo vendas, os fluxos que eu tenho referentes a vendas complementares, fluxo de encomenda, de contrato, faltas de subcontratação, quer dizer, eu subcontratei alguém para fazer parte do processo. Eu posso enviar a matéria-prima para o subcontratado e isso sai por vendas. E aí aquela pessoa vai fazer o produto, vai terminar, vai me entregar, entra por compras e já faz a saída de matéria-prima. Mesma coisa o reaprovisionamento e subcontratação. São duas funções que são semelhantes e envolvem subcontratação. Lembrando que subcontratação não é obrigatório eu fazer o envio, porque às vezes o material é fornecido pelo subcontratado. Então só gera ordem de subcontratação, movimento, mas quem vai fazer a provisão da matéria-prima é o subcontratado. Então eu não teria o envio. Aí não faz sentido a falta e nem o reaprovisionamento, é só quando eu envio a matéria-prima. E tem situações também em que a matéria-prima eu compro, mas vai direto para o subcontratado. Aí eu não tenho nem envio, né, pessoal? Só tenho a ordem de subcontratação e consumo de material quando eu receber o acabado. Aí todo o controle é entre as, as diferentes etapas. Então, por exemplo, eu posso ter eu fabrico, vamos dizer assim, camisetas, né? Então eu mando o fio para uma determinada empresa, eu compro e já vai direto para essa empresa, nem passa pelo meu estoque. E aí essa empresa faz o fio, já manda para outra que faz a parte da camiseta e manda para outra que faz a camiseta inteira, que manda outra para lá e só vem para mim o produto acabado. Então, quer dizer, todo esse controle aqui não faz sentido se você não envia a falta. Boletim de preparação, que é um processo logístico. Importação também, a gente tem emissão da nota de importação e a fatura direta. E aqui a etapa de preparação, que é a etapa logística, né, que a gente tem, não falou no estoque, mas pode ser para o módulo avançado, que é listas de preparação. O X3 faz isso de uma forma excelente. Você pode gerar listas por localização, por curva ABC, enfim. É uma funcionalidade de vendas também. E, por último, a entrega. Aqui eu coloquei um fluxo de preparação, mas eu não vou ficar falando dele, né? Você fala, Diogo, meu Deus, esse fluxo aí você demora pra caramba falando, daí eu já vi esse fluxo aqui, até fiquei arrepiado, mas não precisa, eu não vou falar. Tá? É só para mostrar para você que tem uma complexidade, desde esse carinha atendendo aqui, depois tem a geração de listas, guias, até fazer a expedição. Então, quer dizer, esse processo aqui de preparação, ele vira esse processo todo aqui que eu posso ter ou não na minha empresa. Por isso que é importante o levantamento, né, pessoal, para a gente consolidar isso com o cliente. E aí nós vamos falar dos critérios que afetam essas escolhas aqui. Para o módulo vendas, continua aquele primeiro slide, não fiz nenhuma economia, tá? É que isso, para mim, é a minha regra geral para todos os projetos que eu vou. Independente, isso aqui me ajuda até a validar com os colegas, né? O colega esqueceu de algum detalhe aqui. Você trabalha com produto customizado? Ah, trabalho. E não estava lá no levantamento. Então, pessoal, atenção, vai ter customização. Então, customização vai ter kit, vai ter, enfim, vai agregar custo. E aí, isso a gente sempre faz, tá? E vendas também é impactado por isso, né, pessoal? Mas na metodologia X3, o que a gente coloca? Primeiro, gestão de lista de preço. É esse questionário. Processos intercompanhia. Processos de declaração, esses aqui são da Europa, né? São as declarações europeias. Empréstimo, gestão de empréstimo. Controle de representante e comissão. Contratos, preparação de expedição, embalamento, gestão de aprovação, né, para vendas. Por exemplo, eu tenho uma política que deu mais de 2% de desconto, vai para o gerente aprovar. Então, tem o workflow também para aprovação de vendas, tá? E configurador de produto. E aqui eu coloquei para vocês, né? Quais são os critérios que eu sempre valido no projeto? Se vai ter interestabelecimentos, tipos de tabela de preço, principalmente como que é o critério da tabela e como que dá a manutenção na tabela. Vai ser via importação? Vai ser no software?
é um critério de revisão fixo, vai servir a eu tenho uma aplicação aqui na minha empresa e eu só quero fazer o web service lá para a tabela. Pode ser também. A gente, aqui o X3, ele trabalha integrado com o que você imaginar, tá? Não é uma dificuldade no X3. O X3 tem o web service nativo, REST, SOAP. Claro que SOAP tecnicamente é mais complicado, mas o REST simples, tá? O X3, e vem uma tecnologia agora nova, para as novas versões, que é o Etna, né? E depois vocês vão poder falar isso com o pessoal de desenvolvimento, enfim, com os experts, que vai facilitar ainda mais essas integrações, tá? Se vai ter empréstimo, comodato, sucata e subcontratação. Ó, eu de novo com a sucata, né? Porque eu assisti uma novela chamada Rainha da Sucata quando eu era criança, né? Eu sou bem velho já, então assistia, eu achava fantástico alguém, né, sucateiro, enfim, eu achava interessante. E aí a Rainha da Sucata, na moda, na época era lambada, né? Então ficou bem na minha mente aquela abertura. Então a minha preocupação, além disso, da novela, é porque tem que expedir uma nota, onde que está o controle da sucata, enfim. Né? Então sai pelo vendas a nota de venda de sucata. Representantes e comissões, isso aqui, pessoal, é um mundo dentro do projeto. Isso aqui, ó, tabela de preço e comissões, por quê? Pode ter comissão por linha de produto, percentual, por região, por produto e região, aí é infinitas as combinações, né? Isso aqui, geralmente, eu faço uma entrevista só para isso. Aprovação de vendas, que é o workflow, configurador de produto, e gestão de embalamento e preparação de expedição. Se o cliente fala, ó, Diogo, eu tenho áreas para fazer picking e packing, tem lá o pallet específico, o pessoal vai separando, porque, pessoal, também tem que fazer uma separação inteligente para o operador não ir várias vezes na mesma prateleira lá. Então, o vendas tem que estar em contato com isso. Por quê? Primeira coisa que o cliente fala, não recebi ainda meu pedido, demora na separação, enfim. Então, esse é um processo que vendas e estoque estão entrelaçados. Geralmente eu chamo as duas equipes, né? Para que a gente fale. Depois, indiretos são os mesmos que a gente falou em estoque e compras, se tem matriz filial, se tem embalagem, conversão, os status, custos, curva ABC. Aí depois vocês dão uma revisada no slide. O principal para mim que eu coloco aqui são as previsões de demanda, tá? Que eu chamo a atenção para vocês. Como é que o comercial se prepara? Ele vai trabalhar olhando para a carteira de pedidos ou ele tem uma previsão de demanda? Ele vai olhar para a produção? O que ele vai olhar para comercial? Eu sempre pergunto isso. Como é a sua previsão de demanda? Você tem um forecast? Eu prevejo vender 1.000 unidades desse item por mês até o final do 2023. Quer que carregue isso no sistema? Bora, a gente faz uma carga disso e você consegue rodar o MRP e, por exemplo, se entrar 2.000, o que eu teria que comprar? Quando que eu receberia? E você consegue gerar cenários com o MRP e se planejar. Puxa, agora o pessoal complicou, toda a cadeia logística está afetada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, tá? Então nós temos atrasos significativos. O pessoal não falou mais, mas a China fez vários lockdowns em Wuhan e várias cidades grandes portuárias da China que atrasaram toda a remessa de mercadoria. Você não imagina, tem estudos que vão falar tem estudos que eu li que vão demorar 5 a 10 anos para regularizar algumas cadeias logísticas, tá? Então tem um site que você acompanha os navios, eu gosto desse site, daquele de avião, Fly Radar, e tem outro que depois eu passo para vocês que você acompanha. Pessoal, se vocês virem o fluxo de navios que sai da China, que passa ali pelo Canal de Suez, ou que vem ali por baixo pela África do Sul, você fica impressionado, é muito navio. E se vocês olharem os que estão parados lá, esperando carregamento, você fica simplesmente abestalhado, porque realmente isso afeta tudo. O pessoal, afeta medicamento. Esses dias aí fui comprar um Alegra lá, o pessoal, cara, não tem mais. Por quê? Porque o insumo vem da China. Não tem mais. Eles colocaram uma embalagem reduzida dentro de uma caixa maior que não tinha como entregar. Então, quer dizer, tudo é afetado, tá? E os fluxos interestabelecimentos sobre contratação, que sempre são interessantes para vendas, porque se eu subcontrato parte do processo, vai afetar a minha data de entrega prevista, né? Então, eu tenho que ter isso muito bem parametrizado no sistema, prazos e quantidades disponíveis, né? Montagem e desmontagem, alérgeno. Alérgeno, para mim, eu chamo atenção porque, para quem trabalha com recall,
Então, o X3 tem um controle todo por lote e sublote, que você pode rastrear todos os teus clientes daquele lote e sublote, tá? E integração com Web Service e API também chama atenção, porque eu já fui num projeto em que o cliente tinha uma API da Unilever, e ele falou, cara, minha força de venda é de aproximadamente 2.000 pessoas, porque eles baixam o aplicativo, eles se inscrevem no aplicativo e já podem vender. É igual o Marketplace, Mercado Livre, enfim. É uma força de vendas que você incrementa, ele vendeu, eu entrego e ele recebe a comissão dele imediatamente. Aí eu falei, puxa, mas como é que você vai fazer isso? Eu não quero fazer isso no X3. Vou ser bem claro com você, ok? Ótimo, a amizade continua. O que que você manda? Eu mando um XML. Perfeito, então eu preciso desse XML que vem quantidade, cliente, produto e se a venda está fechada ou não. Pronto, acabou. Né? Então, é isso que eu preciso, que o cliente use o X3, esteja satisfeito em usar o X3 e que ele venda bastante e que ele prospere e a gente prospera junto. Tá? Então, foi mais ou menos isso que eu falei para o cliente, e o cliente usou o aplicativo da Unilever e todos fomos felizes. Nós temos também critérios indiretos aqui. Coloquei controle de sucata, amostragem, enfim. E aqueles sempre indiretos que eu chamo atenção para vocês, né? Que é o serviço local cloud, as impressoras em rede, volume de transações. Quantas vendas faz? Ó, Diogo, eu faço 15 orçamentos por mês. Tá bom. Ah, eu faço 1.000 por dia. Então, é um volume. É considerável. Então, a gente tem que trabalhar. Por isso que é interessante até o curso que o Juliano falou, e que e a Cláudia falou, desculpe, citou, do Juliano, que é até preparar banco de dados para isso, né, pessoal? Tem banco, o SQL, tem determinadas versões do SQL que oferecem suporte para essas transações, tem Oracle, enfim, né? Quantidade de usuários e definição de acesso. Falando agora dos cadastros básicos, quais são os cadastros básicos do módulo vendas? O estabelecimento de venda, famílias estatísticas do cliente, categoria do cliente, clientes, representantes e transportadores e as informações de vendas nos artigos. Então, vamos passar rapidamente e já vamos para o sistema. Estabelecimento de venda, novamente, falando para vocês da chave do carro antes de sair de casa para a garagem, né? Então, tem que marcar aqui como venda, o de compra, estoque, produção, né? Enfim, tem que marcar aqui. Famílias estatísticas cliente é o mesmo conceito da fornecedor e artigo, quer dizer, a qualificação do meu cliente. Eu consigo trabalhar com 3 famílias estatísticas e o que que elas fazem? Geram aquelas estatísticas que é aquele nosso BIzinho que eu mostrei para vocês na tela, né? Que mais? A categoria cliente, que é muito semelhante à categoria fornecedor, então é um template com algumas informações. Vocês vão ver na tela, é praticamente idêntica, só vai mudar alguma coisa ou outra aqui referente a compra e venda, mas basicamente tem o tipo de câmbio, país, língua, divisa, as estatísticas, né? E o cadastro de cliente também é muito parecido com o do fornecedor. Tem a lista esquerda, os dados de identificação, que vai mudar aqui ó, essa aba, cliente expedição, gestão, comerciais, muda um dado ou outro, mas na essência é muito semelhante. Cadastro de representante, esse aqui é um pouquinho diferente, né? Porque aqui a gente cadastra os representantes, que podem ser os vendedores da empresa ou um representante externo. E aqui a gente vai definir alguns dados com relação à comissão, se ele vai ter acesso ao sistema ou não, se ele vai ter acesso ao CRM, se ele vai estar vinculado a um usuário do sistema, tá? Aqui o token, né? O token aqui do Senhor dos Anéis é o nosso representante, mas temos vários aqui, né? Santos Dumont, Ayrton Senna, Platão, e só representante bom, Albert Einstein. E aqui os transportadores, né? Mesma coisa, a gente vai cadastrar todas as transportadoras, né? Aqui é Expresso Boa Entrega. Essa aqui entende bastante de marketing, já no nome, já gostei desse nome. E aí tem as outras aqui, mas basicamente o raciocínio é o mesmo, né? A gente vai cadastrar e vai definir, o X3 tem um controle de tarifa também, que você pode definir o tarifário para ter uma noção de formação de preço, né? Mas é um terceiro. E as informações de vendas nos artigos? Eu tenho aqui os dados de venda, se é um artigo normal ou kit, isso aí vai afetar também o preço. Posso colocar aqui um preço base, uma margem mínima,
Que mais? Pós-venda, o X3 tem um controle de pós-venda que é o módulo CRM, né? Então, você pode trabalhar em conjunto com essa informação para colocar um sistema de pontos, né? Que o contrato, se esse produto está vinculado a um contrato de garantia, aqui tem a quantidade de pontos que ele pode atingir de acordo com os atendimentos, né? O X3 controla isso dentro do módulo CRM. Tá? O CRM do X3 é tanto para controle de manutenção, né, pós-venda, e para que você faça a gestão de prospects e leads, né, com geração de campanha, enfim. Isso tem um vídeo lá no site da Axis falando sobre isso, tá? Que é gestão de leads e prospects. A informação de vendas no artigos, eu posso ainda vincular um cliente com os dados do cliente, porque às vezes, por exemplo, tem clientes que são específicos, fala assim, Diogo, eu fechei um contrato com a New Holland, e a New Holland, ela exige que saia a codificação deles, lá é a descrição deles. Então, você pode vincular aqui a New Holland, o código, a descrição, e via ponto de entrada a gente captura isso para o XML, tá? Na época, nós tínhamos um colega no desenvolvimento que, em conjunto com o pessoal da RD, o Richard, no caso que trabalhava, ele colocou um ponto de entrada que você consegue colocar basicamente tratar várias questões do XML de forma simples, descrição, código, enfim, eu já usei muito isso em projeto, tá? Te dá uma liberdade total. Tinha um cliente que, por exemplo, falava, ó, meu código tem que ter traço. A gente criou um campo, colocou lá o traço e foi para o XML, tá? Então é bem interessante isso aí. Informações de vendas no artigo também, fluxo, né, de saída, se vai permitir o status A. Aqui, pessoal, só faz sentido a devolução, utilizar outros status, né? Porque na saída tem que estar status alocado, né? Porque você não vai enviar para o cliente uma mercadoria que está em qualidade ou rejeitada, né? Só faz sentido rejeitada quando você trabalhar com sucata, por isso que a gente fala da sucata. Você pode ter uma localização dedicada para que você vá jogando a sucata, mas lembrando que tem cliente que no próprio processo dele reaproveita parte do rejeito. Então, por exemplo, eu trabalho com uma solução líquida qualquer de fármaco. Então sempre fica um percentual na máquina. Isso aí não é um rejeito que vai para o rejeitado, né? Ele pode ser reaproveitado, então ele vai para um outro processo, aí ele vai lá, vai para aquela localização, e aí daquela localização ele vai para o rejeitado. Isso aí é uma saída também, né, pessoal? E os impostos, né? Os impostos impactam onde? Na nota fiscal. Então, aqui NCM tem que definir o código SEST para quem tem IPI, tem que definir as CSTs também, mas lembrando que tem outros locais, a gente vai falar disso amanhã, tá? Isso vai gerar o bloco K, isso aqui é bem importante, tá? O bloco K, várias empresas entraram agora na obrigatoriedade do bloco K, né? Acho que quem não estava já entrou. E tem várias empresas que são clientes nossos que mudaram para o lucro real, né? Então tem que se atentar a esses detalhes aqui, né? Tive alguns clientes que já me comunicaram, ó, entramos no lucro real, então os controles são outros, né? E aqui também, lá no artigo estabelecimento, uma coisa que é importante para nós é a questão de sazonalidade e perda. Então aqui é MRP, mas aqui eu chamo a atenção de sazonalidade e perda, porque eu posso criar uma tabela de sazonalidade e quando eu gerar o MRP, ele vai entender que aqueles períodos eu tenho que produzir menos ou mais, e que eu vou ter um percentual de perda na produção. Então, lá para o comercial enxergar e fazer o planejamento com o forecast, né, de demanda. Aqui também a questão do MRP, e vamos lá falar de categoria de cliente. Eu vou falar só mais específico de categoria de cliente, cada um, e a gente já vê no sistema, tá? Estou dando uma acelerada só para a gente já ir para o sistema e ficar um pouco mais dinâmico. Na categoria de cliente, o que a gente tem em definição? Muito semelhante a fornecedor. Tem o contador, tipo de câmbio, país, os dados de encomenda, expedição, faturação, os elementos de faturação de venda, muito importante, código contábil, regime de taxa e sugestões cadastrais. Então, muito semelhante ao que a gente viu ontem, né? Então, ó, um campo de contador, câmbio, aqui as questões comerciais que são sugestão para o cliente, você consegue mudar depois. E aqui no financeiro, ó, o código contabilístico aqui, regime de impostos, né?
Aqui, dificilmente a gente vincula banco para pagamento, tá? E condição de pagamento, porque isso é individual lá no cliente, muitas vezes, né? Então, ou você pode colocar mais usada e só alterar, mas isso também pode induzir ao erro de preenchimento depois. Então, geralmente, a gente deixa aqui, tá? Esse tipo de extrato aqui é que nós temos uma rotina dentro do X3, que é a rotina de extrato, que é renegociação de título, que a gente pode gerar um agrupamento de título, né? Então, digamos, a pessoa tem lá 5 títulos em atraso, a gente vai na rotina de extrato e gera um novo título agrupando esses 5, né? É como se fosse um grampo, né, que prende esses 5, e aí você paga isso, esse tipo de extrato é definido lá no cliente, né? Também tem dados de campanha, de reaviso, né? O X3 faz reaviso por e-mail, automático, né? Então, aquela comunicação que a gente recebe, né? Senhor cliente, constatamos o atraso de 40 dias na sua fatura, segue em anexo aqui. Então, o X3 faz isso automaticamente. Os dados de representante, eu consigo vincular 2 representantes, importante isso, a gente vai ver lá no orçamento, e eu posso vincular ou não o estabelecimento de expedição, que é o estabelecimento que vai enviar a mercadoria, um modo de expedição e um transportador. Quando a empresa tem só um estabelecimento, a gente já faz essa vinculação aqui para evitar erro mais para frente. Mas hoje, geralmente, pelo tamanho e porte das empresas que a gente tem atuado, isso aqui não é preenchido. Porque às vezes tem matriz, filial, enfim, centro de distribuição, então isso aqui é um pouco mais dinâmico. E os dias trabalhados vão impactar onde, pessoal? Na questão de prazo de entrega. Tá? Então tem gente que deixa em branco lá no cliente, daí aparece uma data teórica para expedição lá no final de novembro. Daí o cliente fala, meu Deus, mas de onde que está puxando essa data? Porque você não preencheu isso aqui. Ele considera isso aí para fins de cálculo, né? Para verificar quando que ele vai fazer a data teórica de envio, né? Terceiros e clientes. Então, terceiros a gente falou ontem, são todos os que se relacionam com a sua empresa. São clientes, representantes, factoring. Factoring eu vi que vocês citaram lá na sugestão, né? Isso aqui é muito legal de trabalhar no X3, tá? Ele gera um arquivo que pode ir para o fator, né, para o factoring, e aí fica lá sobre carteira, e você tem o retorno, faz a baixa, é bem interessante. Prospects e Leads tem um webinar sobre isso, e hoje a gente vai falar de transportadores, representantes e clientes. Os terceiros são aquela tabela que eu falei para vocês que tem todos lá, né, que ficam na tabela. Clientes. Na função de clientes, a gente vai criar, alterar e visualizar o registro de clientes. Então, uma tela muito semelhante à fornecedora, a gente vai ver no sistema. Quais são as definições importantes de cliente? Categoria e código. Razão social, que é aqui inclusive vai para a nota fiscal. País, divisa e língua. Os endereços, né, que vão impactar na entrega. Tem que marcar lá o endereço padrão de entrega. O tipo de tributação importante, se é consumidor final, se é pessoa jurídica, né? Indisponibilidade também para fim de data teórica de entrega, código contábil e nível de taxa. E lá nós temos uma única definição de legislação, além do cadastro, que é o CNAE, os CNAEs, o principal e secundário, e o regime de retenção de PIS e COFINS, né? É importante como que eu vou reter para esse cliente, se é cada nota, se é de acordo com o limite ou se não calcula retenção. Isso vai impactar nos vencimentos. Aí, de novo, essa figurinha aqui, né? O cliente tem um código contabilístico que define a conta contábil e tem um regime de impostos que define a tributação aonde, pessoal? No mundo inteiro, exceto Brasil e Argentina, tá? Então, por quê? Porque lá tem outros mecanismos de cálculo. Que são esses aqui para Brasil. Retax, RTax. Então, eu crio a regra para cada imposto e depois, em conjunto, eu aplico para um determinado cenário. Tá? Como é que a gente faz esse mapeamento de cenário? Me perguntaram ontem, Diogo, eu não entendi muito bem. Nós temos um levantamento fiscal e, basicamente, o que que a gente faz? Senta com o cliente e pergunta, quais são os tributos que você tem? Ah, eu tenho ICMS-ST, eu tenho SMVA, eu tenho esse IPI com essas alíquotas, eu tenho DIFAL, eu tenho FCP, eu tenho ICMS aqui nesses estados, eu tenho PIS e COFINS no regime não cumulativo,
Ótimo. Agora, em que situações você tem? DIFAL, a gente já sabe, venda para consumidor final interestadual. Então, quer dizer, esse cenário já está mapeado, ele só vai me dizer quais estados. FCP também, é no Rio de Janeiro ou em outro local. Qual que é a alíquota? Então, é aí que a gente vai colocando os cenários, né? ICMS, eu vou ter quando é venda para contribuinte dentro do estado, e aí você vai criando os cenários e as regras, tá? É muito legal de trabalhar isso no cliente, a gente faz uma validação extensa, emite várias notas em homologação, e a gente faz em conjunto a homologação da contabilização. Por quê, pessoal? Tudo acaba na contabilidade. O contador, eu trabalhei muito com software contábil, com o MGC foi o meu primeiro software, né? O MGC. Então, eu sempre falo, o contador é o melhor amigo da empresa, porque ele está na abertura e está no fechamento. Tá? Então, o contador, assim, eu valorizo muito todas as profissões são dignas de valorização, mas o contador realmente é incrível o trabalho que ele faz. Ele está por dentro de todos os processos da empresa. E, geralmente, o que a gente faz? Depois do cálculo de imposto, a gente vai lá e vê se chegou nas contas contábeis corretinhas o imposto, né? Se o IPI foi lá no recolher, se foi no recuperar, e aí a gente faz essa contabilização. Fechou com a contabilização, qual que é o próximo processo que a gente faz? A gente manda uma remessa para o MGC e faz uma apuração e vê se está tudo apurado bonitinho, se chegou às bases de cálculo certinha, se o IPI está lá no livro de IPI, se aquela nota com ST ele foi lá bonitinho, se está batendo os impostos, se eu consegui emitir uma AGIA, né? Se eu consegui validar um SPED. Então, nosso trabalho de consultoria, pessoal, no cliente, ele vai muito além do processo. A gente pensa no final da informação, tá? Por isso que a gente lembra que lá no começo eu falei quais obrigações que o senhor tem. Cliente, por favor, me diga, abra o seu coração. Ele vai falar, Diogo, eu tenho a DAP, tenho a GIA. Aí entram todas as siglas possíveis, né, pessoal? A GIA em São Paulo está ficando assim num critério de validação terrível, né? Então a gente tem que acertar, pessoal. Senão o que que acontece? O cliente cai muitas vezes em questões de faixa vermelha de importação ou coisa assim, por questão de obrigação fiscal, tá? Então, é um cuidado que a Sage tem como corresponsáveis do RP de validar a parte fiscal, tá? Então, vamos lá mostrar no sistema isso aí, né? Depois desse... Senão vocês vão falar, pô, o Diogo é repetitivo mesmo, tá? Mas não tem problema, não acho isso ruim, não. A gente trabalha com TI, a gente tem que testar 50 vezes a mesma coisa, né, pessoal? A gente tem que ser mesmo criterioso. Então, vamos lá para os cadastros, né? Então, pessoal, lembra que a gente seguiu o padrão, né? Então, geralmente eu gosto de fazer o quê? Clico um perfilzinho aqui, coloco comercial, né? E aí, nós vamos colocar aqui o processo de vendas. E aí eu tenho aqui sempre, o pessoal me perguntou, Diogo, mas onde que tem aquele dashboardzinho que você usou que é o completo, com todo o processo? Esse aqui, ó, funções. Aí tem função do administrador de vendas, comercial e suporte cliente. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 2, para a gente ver a diferença. Ó. O comercial, ele tem que ter um foco mais o quê? Para venda. Então, ele vai até uma etapa, ó, ele vai até a encomenda. E aí ele vai gerenciar artigo, tá um pouquinho mais enxuto. O administrador de vendas, ele vê tudo. Ó. Por quê? Porque ele tem que ter a visão geral do módulo. Tá? E você pode criar um para você também, né, pessoal? Isso aí é bem simples de criar. Depois a gente mostra para vocês em uma outra oportunidade. É muito simples de criar. Assim, basicamente, para vocês terem uma ideia, se sobrar um tempinho hoje, eu mostro para vocês em 5 minutos a gente cria um processo igual a esse. Tá? Aí vai ter a gravação, vocês podem tentar fazer na casa de vocês sem susto. Não é ensaio químico, né? Então pode ficar tranquilo. Se fosse ensaio químico, daí eu já ia ficar preocupado. Vai misturar lá o ácido sulfúrico com o cloreto lá, enfim, né? Aqui é só processo visual. Você só vai investir teu tempo e não vai prejudicar a base, né? Ele fica lá criado. Então, basicamente, nós vamos gerenciar quem? Os clientes.
Então, o que ele tem aqui? Ó? Criar um cliente e identificar um cliente, né? Então, nós vamos criar um cliente. Aí ele vai lá para a funcionalidade de clientes. Então, nós temos vários clientes aqui, né? Tem o Cycle Arthur, né? Aqui tem o PC do João, o Jambavan Bicicletas, eu gosto desse, eu achei bem criativo. Jambavan Bicicletas. Então, vocês vejam aqui que eu tenho quais dados do cliente? A categoria, o código, o regime tributário, o papel que ele representa, olha, contribuinte CMS, a razão social para o XML, os endereços dele, então eu posso ter vários endereços, mas lembrando que você tem que marcar um aqui para ser o default, e se esse endereço com esses dados vão receber dump, XML e receber boleto, né? A categoria ABC do cliente, então eu posso fazer um ABC do cliente, né? Se tem um montante mínimo para encomenda, se autoriza empréstimo, se autoriza saldo de encomenda, se é um código por entrega. Aí o tipo de faturação, né? Se eu vou criar uma fatura por expedição, uma fatura por encomenda, uma fatura por período, né? Os elementos de faturação. E mais, aqui em diversos, o limite de crédito, lembra que a gente colocou para vocês aqui que eu tenho o detalhamento, né? Então, eu vou dizer o que tem em carteira, ó, nesse caso, ó, ele tem R$ 723 em fatura não contabilizada. Que mais, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que tem o grupo, né? Então, aqui, ó, tem o cliente faturado, o cliente sacado e o grupo cliente. Lembra que a gente falou da análise, né? Então, eu posso colocar todos esses clientes aqui num grupo só e ter a visão do grupo cliente. Quer dizer, vários CNPJs estão comprando, eu quero agrupar nesse 44 aqui, e aí eu emito análise de risco pelo 44. E aí eu consigo ver o volume total, que ele está pulverizado muitas vezes, né? Compra 1.000, quando vê lá tem 50 mil em carteira e eu não desejaria ter esse montante, né? Então, eu posso verificar isso. Condição de pagamento, isso aqui é obrigatório, mas é uma sugestão, você pode mudar na fatura. Período de indisponibilidade, dias de pagamento, é aquela questão lá, né? O cliente só paga no dia 15 ou no dia 25. Então, você pode definir aqui as datas para que o sistema, de acordo com a condição de pagamento, ele coloque nesses dias fixos, né? Você pode usar isso. Período de indisponibilidade, aquela questão de quando o cliente não vai funcionar, né? Centros de custo e aqui os dados de expedição. Esse aqui é diferente, a gente não tinha visto ainda nos outros cadastros. Então, aqui você vai colocar os dados de expedição. Então, vai colocar aqui o ciclo da rota, prioridade de entrega, isso é bem importante, para depois a geração da lista de separação, se é normal, urgente, junto com a ABC de cliente, né? O estabelecimento de expedição, você pode setar um estabelecimento fixo para esse cliente. Nesse caso, eu não setei porque eu tenho matriz em filial, eu posso entregar por vários, tá? E aqui que eu falei para vocês os dias trabalhados, né? Para a questão da data teórica da expedição. Dados bancários, para a questão de arquivo bancário, e os dados de contato, a gente já vem fornecedor, que é uma tabela geral. Então, eu posso colocar aqui o Hans Staden, por exemplo, e ele é vou colocar aqui que ele é o diretor. Já que ele sofreu bastante, né? Ficou aqui no Brasil, quase que ele foi, né, devorado pelos indígenas na época, né? Mas ele sobreviveu para contar, então ele foi promovido a diretor. Então, basicamente, do cadastro é isso. E a categoria é muito semelhante a ontem que a gente viu, né? Que eu tenho aqui a categoria. E na definição de categoria, eu tenho o tipo de câmbio, o país, se o limite de crédito, né? Sugestão, a categoria, se autoriza empréstimo. Então, aqui basicamente são sugestões, né? Porque a gente viu lá na ficha de cliente, né? Não tem uma definição aqui na categoria que seja definiu na categoria, diferente do artigo, né? A única definição de cliente, categoria cliente fornecedor, que afeta tudo é o contador. Todas as demais são sugestões para o cliente. Aí você pode criar um template, né? Clientes, revenda, cliente
teve projeto que o cliente já pegou e já definiu 4 nichos, né? Só que lembrando que, se você separa a categoria para facilitar cadastro, é uma coisa. Mas se você quer por tipo, então use as famílias estatísticas, né? Se é revendedor, se é cliente final, né? E aí você vai usar isso aqui, se é órgão público, se é particular, aí você usa essas 3 famílias aqui para você tirar aquela nossa análise estatística, tá bom? Vamos lá olhar os representantes e os transportadores, daí eu vou colocar umas estatísticas na tela. Ah, acharam que eu não ia usar estatísticas, né? Acharam errado. Estatística é a coisa mais legal do sistema. Então tem que mostrar. O Juliano já tinha dado spoiler, né? Que vai rolar estatísticas, como sempre. Tem um cliente também que gosta dessas estatísticas, aí toda vez que a gente se encontra, qual que é o assunto que a gente fala? Estatísticas. Muito legal. A gente fala estatísticas, o pessoal falando, o resultado lá do Palmeiras, do Corinthians, do Coxa, a gente falando de estatística super empolgado, porque a gente acredita muito que é uma função subutilizada no software, tá? Então, terceiro, me emocionei, até fui mais para baixo. Terceiros, eu tenho aqui o representante. Vou pegar aqui outro representante. O Tolkien, ele manda muito bem aqui, mas... Vou falar aqui o William Shakespeare. Esse cara aqui tem o seu valor, né? Tem o seu valor. Então aqui, basicamente, nós temos dados cadastrais do William Shakespeare. Tem aqui um dado essencial aqui, que é do CPF. Só para vocês entenderem essa lista aqui, o pessoal dá risada, fala, nossa, tem o Copérnico. O que o pessoal acha um barato é o Christopher Reeve, que é o Christopher Reeve era aquele que fez o Super-Homem, né? Mas é que esses são da folha de pagamento do MGC. Então a gente usava esse cadastro para validar a integração de folha de pagamento, né? Então, quando eu chegava no cliente, eu perguntava sempre para o cliente, qual folha que você usa? Ah, eu uso a folha do MGC, daí tem que gerar o apagar no financeiro da folha, né? Então a gente usava esse cadastro para validar isso, tá? Helena de Troia, né? Sócrates, enfim. E aqui nós temos a base da comissão e as categorias de comissão, tá? Então essa definição é super importante, porque basicamente a gente mostra isso para o cliente, faz algumas faturas, gera o relatório de comissão e fala para o cliente assim, isso aqui está dentro do que você imaginou, provavelmente ele vai dizer que sim ou não, né? Claro, né? Mas 90% dos casos ele fala não. Por quê? Porque ele tem a particularidade no ramo de negócio dele. Isso aqui é uma fórmula, isso aqui é uma base que a gente chama, né? É a estrutura da casa. Uma casa não é igual a outra, mas a estrutura a gente pode fazer uma fundação bem feita e aí ele vai dizer, não, Diogo, eu preciso de mais fórmulas, minha comissão tem mais categorias, e é aí que entra aquela questão do específico, né? Por isso que o trabalho de projeto é muito mais entregar tudo que o software tem a oferecer standard, que é muito, e depois fazer adequação pontual, tá? E o transportador, né, que é o último cadastro. Eu vou entrar aqui com o administrador, né, de vendas e vamos acessar o transportador. Vou colocar aqui essa aqui que está bem marqueteira aqui no Expresso Boa Entrega. Gostei. Já simpatizei. Aí aqui nós temos a tela é muito semelhante, né? Bem cansativo isso para quem está aprendendo. Eu sei, vocês estão olhando, falando de novo essa tela, mas é porque isso dá confiabilidade até para. Eu sempre achei muito legal no X3 essa questão das telas serem semelhantes, que fica mais fácil de se achar nos campos, né? Então aqui, ó, razão social, descrição curta, endereço, são muito semelhantes, né? Aqui na transportadora eu posso colocar aqui, se eu vou fazer a gestão de tarifas, e eu posso criar um motor de tarifas aqui, né? Para quê? Para que lá na minha encomenda eu tenha uma noção de quanto que vai impactar o meu transporte, né? Só que isso aqui, pessoal, também é de acordo com a atividade. Isso aqui não é
Não é um software específico para isso, né? Digamos, é simplesmente um ábaco que vai mostrar um valor. Um valor, digamos assim, aproximado para que eu tenha um impacto na encomenda. Então, tem muitos clientes que usam algumas soluções específicas e, mais uma vez, a gente pode trabalhar com integrações também, né? Então, veja aqui que eu tenho a simulação da tarifa do transportador, né? Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui o cliente, que eu desejo fazer a minha expedição e qual estabelecimento, e posso aplicar as condições e de acordo com a unidade, né, o peso, enfim, né? Deixa eu colocar aqui só a unidade. Opa. Vou colocar aqui, desculpem. A unidade de volume, centilitro, deixa eu ver se tem metro. Aí você vai aplicar e de acordo com as tarifas lá, ele vai fazer o cálculo, que são esses parâmetros aqui, né, pessoal? Que você define aqui. Opa, aqui. Então, a tarifa fixa ou por trecho, né? E aí você consegue fazer uma simulação, tá? Tem alguns clientes que falam assim, não queria um botão para simulação. Eu queria só chamar a função para fazer o cálculo lá na encomenda. Tem como fazer isso aí por ponto de entrada, chamar essa função por específico, né? Para fazer o cálculo. Nós temos alguns clientes que usam isso, tá? Voltando aqui ao nosso slide, vou só mostrar a questão das telas de orçamento e encomenda de venda, e aí a gente já faz o ciclo todo, tá? E expedição e fatura hoje a gente faz diferente. Eu vou terminar o slide e aí a gente já vai para o sistema e vai direto no sistema. Orçamento. Um orçamento não possui reserva de estoque. Ele tem entrada de dados simplificada, com menos campos, porque tem que ser dinâmico, né? Imagine um vendedor lá fazendo 1000 orçamentos no dia. Ele não vai querer que tenha... Se ele tiver um campo a digitar, ele vai ter 1000 digitações no dia. Então, isso gera um tempo que você poderia fazer nessa digitação, mas sem orçamentos, tá? Já tem cálculo de impostos, porque tem impostos que vão onerar e vão impactar, o ICMS-ST, o IPI, né? Então, quer dizer, eles vão impactar o preço final do produto. E até questão de crédito, né? Alguém vai lá e compra, quanto que deu? Já vê o crédito lá, enfim, ICMS. Não é uma etapa obrigatória, como a gente falou. E como aqui eu coloquei a imagem, só para a gente variar um pouco daqueles processos do X3, né? Ó, já coloquei aquele nosso processinho visual. Lembra que eu estava colocando aquele da imagenzinha, né? Coloquei aqui para vocês o processo nosso X3. O orçamento tem um cabeçalho. Olha aqui o campinho nosso, né, do Brasil. Operação fiscal, para você indicar o que você está fazendo. Na lista esquerda, os orçamentos feitos, certo? Depois a gente vai ver lá com mais detalhes, tem a linha, enfim. E a encomenda de venda é um documento comercial que é utilizado já como compromisso firme, né, com as condições comerciais. Então, se no orçamento eu tenho um estudo, na encomenda eu já tenho um compromisso, e o compromisso gera o quê? Reserva de estoque. Por quê? Porque eu tenho que reservar, porque aquele cliente já demonstrou interesse firme, né? Já tem interesse em comprar de verdade, né? Então, já está fechando, então tem que reservar estoque. Então, aqui eu trouxe o fluxo também da encomenda. A encomenda tem um cabeçalho e aqui uma linha. Então, tem aqui mais uns separadores, né? Onde eu defino... Por que tem mais detalhe que o orçamento? Porque tem regras de faturamento, né? Tem aqui quem que vai pagar, para onde vai a análise de risco, né? Como que está o status, se está reservado, se já foi entregue ou não, quem são os representantes, né? E tem que ter os dados de entrega, porque tem uma reserva e tem uma entrega. Então, a encomenda geralmente é o
elaboração da operação, porque depois a expedição fatura é super simples, tá? A gente vai ver ali como é que faz, tá? E os dados de entrega, mais uma vez. E, por fim, o resumo de impostos. Vamos ver lá no sistema como é que funciona esse fluxo, né? Então, a primeira coisa, vamos registrar um orçamento. Depois eu vou criar o produto com vocês, tá? Para a gente revisar também o produto, se surgisse um produto novo, né? Então, basicamente, olha que fácil. Vamos fazer o fluxo todo da maneira mais simples possível, tá? Eu vou clicar aqui em novo. Tipo de orçamento vai ser sempre esse fixo, o número ele vai gerar automático. Referência, eu posso colocar, por exemplo, a ordem de compra do cliente. Aí vou selecionar aqui o cliente, vou vender aqui para a Freia e eu vou selecionar a operação fiscal. Então vou colocar aqui que é uma venda nacional. O endereço já veio aqui, né? Vejam, os campos aqui estão muito simples, né? Já veio o regime de impostos. Eu vou dizer para onde eu vou enviar, então aqui. Lembra que se tiver vinculado no cliente já vem aqui, mas eu não vinculei, tá? Posso colocar aqui o prazo de entrega, ó, prazo 5 dias. Já pode vir também por default lá das informações de entrega. Vou colocar aqui o representante. Ayrton, Senna do Brasil. Condição de pagamento. À vista. Não, mas esses com C são de compras, né? Eu organizei e não estou obedecendo, de vendas. Aqui não tem centro de custo ou resultado, não tem frete por enquanto, porque ele nem IPI nem ICMS, porque ele não fez o cálculo. Eu vou selecionar aqui no artigo e vou novamente vender jogos, né? Days Gone. Vocês vão ver que porque amanhã a nossa empresa, que eu vou colocar no exemplo para a gente fazer, é uma empresa que trabalha com informática, jogos, drones, enfim. Quantidade, eu vou colocar aqui que ele quer 10 unidades. Ó, estão vendo que veio do cadastro do produto, veio um preço aqui, né? Já veio um preço. Veio aqui a CFOP, origem, CST, nível de taxa, enquadramento de IPI, projeto, representante. Não veio o percentual de comissão porque eu não defini isso no representante. Estabelecimento de expedição, centro de resultado, fui para a linha abaixo. Ele já dá aqui o total. Vou clicar em criar. Então, nesse caso aqui, esse orçamento gerou um contador. Aí, se eu tiver workflow aqui já setado, quando eu criar, já pode ir, inclusive, o relatório que está aqui. Opa, o relatório que está aqui na impressora, geralmente de ficha, tem vários aqui que a gente customiza para o cliente, ele já pode ir diretamente para o cliente já, né? Por e-mail. O workflow dispara isso, né? E aí o cliente já recebe esse orçamento em anexo, né? Inclusive com aqui, que esse deve cliente. Esses são os reportes standard do sistema. Geralmente tem uma etapa que a gente faz no começo do projeto em que eu mando pelo menos todos os relatórios para o cliente. Eu mando tudo em PDF. E aí, o que ele faz? Ele risca aqui o PDF. Ó, eu quero esse campo aqui, eu quero isso, eu trabalho com esse tipo de impressora, tem que ser menor. O que vai por e-mail tem que vir a minha logo mais para baixo. E aí a gente já dimensiona isso em tempo de projeto, tá? Porque o Crystal, ele demanda tempo e teste, né? Então, a gente já faz isso lá no começo. E aí vocês viram que habilitou o botão encomenda. Eu vou fazer o processo, lembra o Jaiminho do Chaves? Era o carteiro, né? E ele evitava a fadiga, né? Eu vou evitar a fadiga também, então eu vou fazer o processo bem Jaiminho, como se é o processo X3 aqui do botão da lista direita, tá? Então eu vou clicar em encomenda. Aí o que ele vai fazer? Vai criar uma encomenda. Assim espera, né? Ó, criou uma encomenda, aí já preencheu mais campos, né? Então aqui eu tenho, ó, uma data de expedição pedida, ó, ele jogou aqui, ó, para o dia 18, né? E uma expedição aqui para o dia 13, né? Por quê? Pelo prazo de entrega que eu coloquei. A condição de pagamento, ó, o número de orçamento que foi gerado, a condição, que é uma fatura para cada expedição,
ou por grupo de expedição, o produto e mais. Eu tenho aqui a minha margem, de acordo com o custo, né? Lá que eu tenho PMP, e aqui os dados de impostos. Ó, criou aqui o ICMS, né? Já tenho IPI, bonitinho, né? E aí, se eu quisesse fazer a alocação, que é a reserva de estoque, eu vou clicar aqui em alocação, e aí, nesse caso, já está alocado, eu vou só visualizar, né? Então, eu já tenho aqui, ó, 10 unidades alocadas, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia fazer a desalocação, mas ele já está com a alocação global. Lembra que eu falei para vocês que tem a diferença no estoque entre global e detalhada? A global vê por estabelecimento, né? A detalhada vê por lote, característica, idente, enfim. Se eu tivesse uma etapa de embalamento, eu iria para a preparação, mas no meu caso, o que eu vou fazer? Vou fazer a sequência. Entrega, que é a expedição. Eu vou avançar um pouquinho mais, mas não se preocupem, tá? A gente vai fazer várias vezes. Estou fazendo o fluxo evitando a fadiga. Ó. Gerou a expedição, já tem aqui a data de expedição, carregou os dados de novo. Ó. Só vou dar uma conferida. Ó. Tudo ok, ó. Veio aqui o IPI, calculou bonitinho. Ah, mas eu quero ver a origem dos documentos. Vem aqui no lado direito. Veja aqui a rastreabilidade, né, dos documentos. Ah, eu quero a rastreabilidade a montante, né, que a gente falou, né? Ó, tá aqui o orçamento, tá aqui a encomenda. Ah, legal, bacana. E qual que seria o último passo? Validar a expedição. Validou a expedição, olha, o cliente foi expedido. Então, quer dizer, a Freia Bike aqui já movimentou no estoque a quantidade que eu tinha. Qual que é o próximo passo? Fatura. Já vai criar a fatura. Ah, Diogo, mas eu não faço assim, porque geralmente o teu processo é segmentado, né? Uma etapa, alguém emite a nota, alguém faz expedição. Ó, criou a fatura. Qual que é o dado mais importante aqui para conferência na fatura? Se ele está com a data de início de vencimento correta. E aí eu vou conferir os vencimentos aqui. Então, gerou o vencimento para o dia 5, em dinheiro. Aí colocou aqui o terceiro pagador e não foi enviado para remessa bancária ainda. Qual que é o próximo passo? Vem nos 3 pontinhos, você faz. Você vai transmitir. Se não transmitir, não tem problema, a gente dá uma rejeição. Amanhã a gente brinca de... Essa aqui foi um cliente inesperado. Peguei a freia aqui e transmiti. As invalid strength type contract. O que aconteceu? Dioguinho. Quando eu cadastrei o produto, eu esqueci de colocar o NCN. Falha básica noob. Sou noob no X3. Então, desculpem, pessoal. Eu vou ter que arrumar o... Peraí que... Vou ter que arrumar o produto. Peraí. Vou só salvar aqui. Ixi, agora apareceram coisas... Eu estou com muitas telas abertas aqui. Peraí. Aí nossa VM tem... Na Amazon ela tem uma capacidade de memória. Deixa eu só voltar naquele produto. Vou voltar na fatura. É porque eu fui abrindo uma janela em cima da outra. Aqui, ó. Essa é a nossa fatura. Ela está rejeitada no processamento. Então, vou voltar ali na minha. Artigos. Aí, temos impostos. Faltou esse NCM aqui, né? E, pessoal, só ontem eu esqueci de falar para vocês desse campo aqui de descrição. Uma coisa que é legal no X3, a gente vai criar o artigo, por exemplo, aqui, ó. Digamos que essa descrição não caiba aqui, ó, tem um limite de caracteres, né? Eu posso fazer por exemplo, uma descrição maior aqui, ó. Days Gone, PS4, opa, descrição completa do
artigo que eu quero testar. Ó, vocês viram aqui, ó. Opa, deixa eu só salvar aqui. Que essa descrição aqui eu não conseguiria colocar aqui, né? Por quê? Porque ela tem um limite de caracteres. Então a gente criou um campo para ele levar, por exemplo, para um orçamento ou para um site, né? E o bacana é que a gente chama a atenção do usuário, isso aqui é uma formatação de tela, tá? Você consegue fazer isso aí facilmente, via parâmetro, tá? E lá, lembra que a gente fez uma brincadeira de criar uma aba específica que vai para o site, né? Então, vendo que o que eu digitei ele replicou aqui, isso aqui é bacana, porque para eu não precisar digitar novamente, né? Então, às vezes eu quero que isso aqui exiba em outra. Isso aqui o Richard, que é o nosso parceiro de desenvolvimento da Explore, da IntelliScript, ele passou para mim aqui, para que eu mostrasse para vocês que é possível fazer isso, replicar, né? Então, eu digitei lá, não é o mesmo campo, tá? Por quê? Porque às vezes eu quero só que apareça a informação e o campo seja bloqueado para que a pessoa saiba do que se trata, né? Isso é bem bacana, replicou basicamente via código, tá? Então, por isso que é interessante até vocês pensarem numa formação básica de desenvolvimento com essas coisas que são simples, mas que são bastante eficazes no dia a dia, né? Eu quero colocar aqui um campo colorido, quero colocar aqui uma informação que seja bloqueada, ou quero um campo que vai lá no Serasa e mande o CPF da pessoa e volte via web service se ela tem título protestado ou não, ou consulte CNPJ, enfim, tá? Então, beleza. Fui lá nos impostos e coloquei o NCM. Vamos voltar lá para nós. Salvei. E agora vamos fazer a emissão aqui da NFI. Então, estou mandando lá no Cefaz em homologação, né? A gente vai fazer várias amanhã, tá? Amanhã eu preparei já um cenarinho para a gente fazer, entender a regra, o que vou simular alguns problemas, ó, tá aqui, tá autorizada a nota, né? Então, quer dizer, foi lá no Cefaz, ele dá um log de autorização, tá? E, basicamente, essa nota está lá na base do Cefaz. Qual que seria o próximo passo? Efetuar a validação. Lembrando que essa validação, o que ela gera? Contas a receber e gera contabilização lá desse movimento de vendas, né? Lembra que a gente tirou um balancete ontem de compras, né? Então, se eu for aqui nos 3 pontinhos, eu vou ter aqui o documento contábil, só que ele tem um delayzinho aqui, ó. Daí pessoas ansiosas como eu vão ficar clicando aqui. Mas eu vou só, enquanto isso, mostrar para vocês que aqui no anexo, ele já coloca o XML e a DANF, né? Então, nesse caso aqui, eu posso clicar e baixar o PDF da DANF gerado, né? Então, aqui, ó, foi emitido em homologação, né? Aí tem aqui, ó, o item, né? Days gone, enfim, o valor. Então, tá aqui bonitinho. Se eu quiser baixar o XML também, tá aqui. Então, eu consigo visualizar o XML. Por isso que eu falei que o módulo de vendas ele tem que ser fluido. Eu conversando com vocês, eu fui do orçamento a uma transmissão de nota com validação contábil, certo? Ó, tá aqui o XML, né? Então, basicamente, aqui, ó, versão da nota 4.0, né, o estabelecimento, tá tudo bonitinho aqui os grupos, né? E, né, o ambiente de homologação. Então, quer dizer, conversando com vocês, tá aí já emitida a nossa nota. Deixa eu só ver aqui na contabilidade se... tá aqui, ó, já. Aqui na contabilidade já apareceu, né? Então já está contabilizado aqui, ó. Então ele contabilizou na conta de clientes, e aí fez uma contabilização de receita com mercadoria nacional e na conta de IPI, tá? Então quer dizer, se eu tirar lá o balancete depois, vai ter lá os documentos. Então, aqui ele já está disponível para pagamento, inclusive, se clicar em pagamento ele já vai fazer. E aqui nós fechamos o processo
esse processo aqui que eu quis mostrar para vocês, via botão, né? Então, lá no botão eu tenho... Opa, deixa eu só sair aqui, porque acho que ele travou o orçamento. Espera aí. Voltar ao orçamento. Orçamento. Então, qual que é o processo que eu fiz? Criei um orçamento, cliquei no botão de encomenda, na encomenda cliquei no botão de expedição, na expedição cliquei no botão da fatura, transmiti NFE, validei e acabou o processo, aquele processo completo, tá? Qual que seria outra opção para a gente fazer? Então, vamos fazer aqui com a criação de um produto novo. Vamos supor que chegou um produto novo no catálogo, daí a gente já faz a revisão dos outros módulos, né? Eu acho que é interessante que a gente faça isso. Então, vamos lá. Então, chegou um produto novo, a gente quer criar a tabela de preço dele. Deixa eu só jogar aqui para cá. Na minha área de trabalho, só muita hora nessa calma. Deixa eu ver aqui. Pronto. Voltar aqui ao nosso X3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar o artigo, mas eu desejo criar uma categoria de artigo para ele. Então, a gente já vai revisar esse conceito. Vou fazer aqui uma categoria de artigo. Então, essa categoria de artigos são de itens de informática, né? E são para revenda. Então, revenda, informática, estabelecimento de estoque vai ser o meu BR01, certo? Opa, tem que criar a categoria geral, desculpe, pessoal. Revenda, informática. Aí o contador, eu já vou fazer o túnel e já vou criar o contador, né? Então, vou clicar aqui em novo. Não se preocupem que a gente já revisa o estoque, a gente vai fazer a mesma coisa amanhã também, tá? Eu gosto de ir revisando, porque daí a gente já consegue, digamos, vendo várias vezes a mesma tela, a gente já consegue, tipo, alfanumérico. Aqui eu vou colocar constante, né? E vou colocar aqui o comprimento, aqui, ó, infor. Aqui vai ficar um código meio feio, né? Infor. Eu que sou do Paraná, vai ficar terrível se eu ficar falando. Número de sequência, vou colocar aqui 8 dígitos, tá ótimo. Mas olha, é incrível. Me empolguei aqui e já apaguei o negócio. Deixa eu ver se ele criou. Tá aqui, tá criado. Aí está vinculado aqui o modo de criação direto, ou com validação, alguém aprovando, mas eu não vou fazer isso, vou criar diretamente. A categoria não é serviço, não é fantasma, não é ferramenta, não é genérico nem manutenção. Esses tipos não vou utilizar agora, mas ele é comprado, ele é vendido. Estão vendo que eu marquei vendido, ele já marcou entregável, né? Não é fabricado e nem subcontratado. Então, esse meu produto aqui, ele só é comprado e vendido e eu entrego para o meu cliente. Simples assim. Ele é mercadoria para revenda no SPED, não pertence a uma linha de produto. E na família estatística eu já vou definir aqui, ó. Ele é de games, mas eu não vou definir a segunda porque depende do artigo. Ele é gerido em estoque. O inventário é anual, certo? Ele não vai ter gestão de lote, porque eu não vou colocar gestão de lote, até colocaria, senão talvez amanhã a gente faça isso. Depende do tempo, sim, para vocês olharem, é importante. Não vai ter controle de qualidade, não vai ter gestão de localização, e a unidade de estoque, unidade, certo? A unidade de compra, unidade de venda, unidade estatística, unidade. E aqui eu vou ter uma unidade de acondicionamento
E aí que é legal, tá? Que a gente vai criar uma unidade chamada caixa, certo? Então, eu vou colocar aqui como unidade do tipo acondicionamento. Então, quer dizer, eu vou usar aqui a unidade de caixa, opa, e vou definir que uma caixa tem 10 unidades. Tá? Então, quer dizer, eu posso vender tanto a caixa com 10 ou a unidade. Tá? Lembra que eu falei para vocês que no estoque que tinha como se eu vou fazer com desacondicionamento ou fracionamento, né? Então, eu posso simplesmente abrir a caixa e vender, ou eu posso colocar um fracionamento de 2 em 2, 4 em 4, 5 em 5, tá? No meu caso, é simplesmente abrir a caixa e vender. Daí você perde a caixa, tá? Aqui a gestão de entrada, tá ok, tudo status A. Aqui também, ok, perfeito. Aqui no código contábil, eu vou colocar o código contábil de revenda e o nível de taxa BRL. Então, quando eu cadastrar o artigo, ele já vai receber esse código contábil, esse nível de taxa. Ele não é imobilizável, então não tem natureza de despesa. O método de valorização dele é o PMP, né? O Average Cost. Não coloquei aqui. O pessoal fica brincando, né? O pessoal brinca bastante, né? Eu dou essa liberdade. Eles falaram que meu inglês parece de árabe, average cost, ou de indiano, né? Pessoal, estou me esforçando, tá? Mas tem coisa que não vai, né? Estou tentando fazer um sotaque mais interessante, mas não sai. No máximo sai indiano aí. Artigos. Então vamos lá cadastrar o nosso produto. Então a gente já tem a categoria, né? Então vamos cadastrar um produtinho, só para a gente ser feliz aqui e revisar os conceitos. Então, mesma coisa, eu vou clicar em novo, vou selecionar a nossa categoria, o status do produto é ativo, descrição. Vamos colocar ali, ó, o tal PS5. E aqui é aquela questão da descrição completa. Deixa eu só abrir aqui uma outra aba, em uma outra tela, porque eu não quero que apareça o site, né? Não aparece ali o... Depois derrubam o vídeo ainda. Vamos falar, a gente está acessando, está mostrando o site da Amazon. Então não dá. Eu vou pegar só o título completo dele para a gente ver o campo completo, né? Tá aqui, ó, coloquei aqui o Call of Duty, né? Enfim, aí vou selecionar o arquivo da foto, isso a gente vai fazer, né? Então tá aqui, ó. Esse aquele aqui é o outro, né? Esse aqui é o Vanguard. Eu peguei o título errado aqui, né? Me perdoem, quem é gamer aí, perdão. Aí aqui eu vou colocar aquela questão do início da vida, quando que ele tá, né? Games, daí já vou fazer a estatística 2 dele, né? Então ele aqui é um jogo de PS5, né? E aqui eu poderia colocar a qual família estatística que ele pertence, de uma terceira tipificação. Essa designação por ponto de entrada vai para a minha Danf XML, senão eu poderia colocar nas designações e pedir para concatenar, né, na Danf. Que mais? Eu vou colocar aqui as notas do produto. Lembra que eu falei para vocês a nota do produto? Então vamos criar aqui uma nota de produto. Então a nota eu vou colocar aqui no maisinho, né? E vou colocar aqui a nota R001, a categoria. Eu vou colocar que ela é uma categoria de artigo e vou colocar a descrição aqui, descrição do produto. Aí vou colocar aqui desk, artigo, vou colocar que ela tem fixação automática e vou colocar aqui os dados do produto, ó. Então o que que eu estou fazendo? Eu estou complementando o produto, tá? Então eu estou colocando mais dados do produto que não caberiam lá na descrição. Tá? Estou colocando aqui idioma, tamanho do produto, enfim. Tá? Criei a nota e está lá vinculada aqui na nota do artigo, ao meu produto.
Ele é gerido em estoque, aí o inventário ele já trouxe, né, a regra lá, sem gestão. A unidade já trouxe, ó, acondicionamento caixa, código contábil, artigo normal, origem do preço. Eu poderia colocar um preço aqui, mas vou usar a tabela de preço, daí a gente já revisa a tabela. Cliente, não vou vincular um cliente, nem os horizontes de compra, tampouco fornecedor. E aqui nos impostos, vou lembrar aqui do meu NCM. Vou colocar isso aqui só para exemplo, mas amanhã a gente faz mais caprichadinho essa questão. Aí lembra que a gente, ó, já trouxe aqui, ó, tá vendo, ó? Eu digitei lá em cima, ele já trouxe aqui embaixo, com o campo bloqueado, tá? Então isso ajuda o usuário a entender, não ter que ir lá em cima, né? Ah, do que eu estou vendo mesmo? Aí voltar aqui, ó. Ah, eu estou vendo isso aqui. Não, ele replica o que está lá em cima. E aqui eu vou colocar a informação do site e vou criar. Criei o meu produto. Ótimo, está aqui. O Infor 001. Agora o que eu vou fazer? Criar o artigo estabelecimento. Então, criando o artigo estabelecimento, eu vou colocar aqui o estabelecimento de estoque. Então, nós vamos selecionar o BR01. E aqui o que ele vai carregar? As definições de produto. Ó. Inventário anual, não tem controle de qualidade, não tem embalagem nem localização, não tem planificação, que eu não vou usar MRP ainda para ele, amanhã a gente vai usar. E eu vou direto para custo para ver se ele carregou o PMP. Perfeito, ó. E o PMP dele está zerado. Criei. Então, o que a gente fez? A gente criou esse produto, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o orçamento desse produto aqui, né? Vou copiar o código dele. Vamos lá fazer o orçamento de venda. Então, em vendas, eu vou acessar por outra fonte, mas poderia ser pelo painel. Orçamento. Então, eu vou colocar aqui, orçamento, BR01, referência, eu vou colocar a ordem de compra do cliente, daí vou selecionar aqui o cliente, vou usar aqui, como deu certo na nota fiscal, Freia a gente usava para teste de SUFRAMA. Ó, uma venda nacional, carregou os dados, estabelecimento de expedição vai ser o 101, prazo de entrega, vou colocar aqui que é 15 dias, certo? Tem um campo aqui que o pessoal usa que é a taxa de probabilidade desse orçamento dar certo. Vou colocar aqui que é 50%. Depois ele faz análise também. Ele vai fazendo cheque, não, cheque não. Aqui eu que criei a base, eu sou da época do cheque, desculpem. Agora ficou triste, né? Agora denunciou a idade. Ó, vou colocar aqui o artigo, né? Eu copiei o código, mas você pode pesquisar. Vou colocar aqui a quantidade. Aí ele vai trazer aqui, ó. Ah, só que é o seguinte, né? Ele não vai trazer o preço para nós, né? Esqueci desse detalhe. De criar a tabela. Então vamos lá criar a tabela. Vou abrir uma nova aba aqui. Vamos criar a tabela de preço. Então, em vendas, registro de tarifas. Nós temos 4 parâmetros aqui. Tarifa por produto, por cliente produto, por família de cliente e por intersociedade. Mas pode criar mais parâmetros, tá? Amanhã, se der tempo, a gente faz uma. Vou criar aqui uma por artigo mesmo, tá? Então, a validade, ela começa no dia 1/10 e vai até 31/10. E eu vou colocar aqui o nosso artigo. Opa, deixa eu mudar aqui. A divisa da tarifa está como euro, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui que o preço dele, sugerido, é um preço de R$ 387. Tá? Então vamos ver lá se ele vai preencher. Tá? Quantidade 1. Preço de custo, ó, já preencheu o preço bruto aqui, ó, 387. Vou aqui CFOP, CST. Vou para a linha de baixo. Criei. Certo? Então, quer dizer, ele criou aqui. Eu tenho aqui a linha, certo? 387. Perfeito, maravilha.
calculou aqui o ICMS da operação, calculou o IPI, porque eu defini a regra, depois a gente vai ver isso aí, Diogo, mas tá errado, isso aí não tem IPI, você está revendendo. Mas é porque o cenário que a gente criou, ele calcula tudo, tá? Porque eu queria para demonstração que calculasse tudo. Amanhã a gente vai refinar um pouquinho melhor isso, até para entender como é que funciona esse mecanismo, tá? Agora a gente tem uma questão. Maravilha, Diogo, você fez o orçamento ali, bacana, você falou das estatísticas, né? Estava me enganando, eu quero ver as estatísticas. Então vamos ver as estatísticas. Você achou que eu não ia falar das estatísticas? Claro que eu falaria das estatísticas, né? Porque eu gosto de mostrar para vocês, ó, estatísticas, o que que eu tenho de venda. Vamos ver de orçamento primeiro. Ó, análise de orçamento de representante e taxa, análise de orçamento, que é, no caso, transformando em encomenda, né? Quer dizer, efetividade do... E vamos já criar de encomenda aqui também. Estatísticas, vendas, encomendas. Então, vou colocar aqui montante encomendado, o objetivo versus encomendado. Então, tem várias aqui de análise. Só vou colocar aqui na engrenagem. Eu vou sempre colocar aqui para vocês, para a gente... Cannot send requests to connect. Já vai ver, porque não estão ativas. Lembra que eu falei para vocês lá? A gente tem que ativar. Onde que ativa? Isso aí você pode fazer sem problema na sua base, tá? Parametrização. Faz com uma para testar e depois vai fazendo com as outras, né? Parâmetros estatísticas. E aí todas as que são de vendas estão com vem, ó. Então fica aqui, ó, análise de orçamento comercial, ó, marca como ativo, salva, valida. E mais? Objetivo representante por encomenda. Salva, valida. Valor encomendado. São os que a gente colocou na base, né? Salva, valida. Valor encomendado do dia. Tá bem repetitivo, né? Aí a gente tem outros aqui, ó. Valor faturado, projeto, né? Aqui, aquele nosso de taxa representante de transferência de orçamento. Fatura, enfim. E o último passo que você vai fazer é lá em exploração, estatísticas, validação batch. Aí você vai ter os nossos todos lá, no treinamento de ontem, mas vai ter os de vendas aqui, ó. Aí sempre lembrar de ressincronizar, depois ele vai incrementar, né, mas ressincronizar. Aí você vai dar um OK. Aí vai fazer a mesma coisa para o outro. A gente colocou poucas ali só para... Depois, Diogo, eu queria pegar os dados só de impostos, fazer uma análise de quanto que eu estou pagando de imposto. Dá para fazer? Dá. Dá sim. Você pega o campo de imposto da nota. A gente já fez isso para alguns clientes, tá? Valor encomendado, desincronização, e vou fazer o último aqui, tá? Agora os meus filhos, esse aqui eu não coloquei ele. Esse aqui também não. E ó, de orçamento já apareceu, ó, Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil. Tan, tan, tan. Ó, quanto que o cara tá vendendo. Caramba, ó. Então quer dizer, ó, tá aqui, ó, é gratuito. Né? Então use no seu projeto lá, tá? E aí você consegue mudar os valores também. Eu quero análise de quantidade, por exemplo, para saber quanto que foi vendido em quantidade, ó. Você tem aqui as quantidades, enfim, todos esses campos aqui você consegue transformar. Vamos voltar então ao nosso processo de orçamento, né? Então, uma vez que vocês acharam que eu não ia fazer as estatísticas, né? Pensaram errado, pessoal. Depois tem as de fatura também, né? Faturado por
região, montante faturado. Vou só deixar uma só aqui de montante faturado e já vou validá-la, só um pouquinho, tá, pessoal? A gente já faz o fluxo de novo. É só para mostrar várias vezes para vocês, para ver como é simples, tá? Eu gosto que vocês entendam que o negócio é simples, né? E uma vez eu encontrei com um cliente no mercado, ali no festival, aqui perto de casa, ele falou, cara, eu vi teu treinamento, mas o sistema é tão simples que eu acho que nem precisava de você lá no projeto. Eu falei, cara, eu atingi meu objetivo, é isso mesmo que eu queria ouvir. E ele entenda como eu entendo o sistema, que é um software simples, intuitivo, tem sua complexidade, né? Como tudo na vida, mas não é algo que seja como fazer manutenção no motor de um avião, né? Aqui, exploração. E aqui é a ressincronização. Não se preocupem, tá, pessoal? Se você ficou chateado com algo que eu falei, meus filhos, eles estão depois me castigando, tá? E aí vocês fiquem tranquilos. Eles estão com aquele, sabe aquele meme, bora Bill? Bora Bill! Bora fio do Bill! Eles ficam gritando o tempo inteiro aquilo, tá? Quase me joguei várias vezes da janela, mas eu moro no primeiro andar e sou um pouco obeso, aí eu ia me machucar muito, né? Então eu não faço, tá? Mas eles ficam, bora Bill, bora filho do Bill, bora primo do Bill, bora cunhado do Bill, né? E aí eles ficam durante horas e horas, e aí tá bem interessante. Pessoal, voltando aqui ao treinamento, né? Não sei porque eu fiz esse comentário aleatório, mas como que eu faria encomenda se não fosse por botão, né? Então a gente vai lá na função de encomenda diretamente e faz o picking do orçamento. É um outro jeito de fazer também, né? Então eu venho aqui na encomenda, clico no botão novo, ele já tem o tipo, ó, de acordo com o tipo, ele vai ou para expedição ou para fatura direto, tá? Tem um que vai para fatura e tem outro que passa pela expedição. Aí eu vou selecionar aqui o nosso cliente. E aí, aqui na seleção de orçamento, eu faço o picking do orçamento. Eu posso fazer uma quantidade, né? Ah, o cliente não quer 10 unidades, ou uma unidade. Ele pediu mais ou menos, eu posso fazer a alteração, né? Aqui ele carregou os dados, eu só vou fazer a conferência e vou clicar em criar. Lembrando que aqui eu ainda consigo fazer a entrega pelo botão, mas a gente vai fazer agora pela função de expedição, né? E aqui, se eu for nas estatísticas, olha, ele vai atualizando os montantes, tá? Então, isso que é o bacana. Quando tivemos mais encomendas aqui, né? Então, esse aqui eu não ativei, né? Por isso que ele fica ali, daquele jeito. Então, quer dizer, isso é bacana aqui para que vocês tenham a noção de que dá para a gente trabalhar. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, esse taxa de representante por orçamento, estão vendo aqui, ó, que ficou em 100%. Por que que ficou em 100%? Porque o Ayrton Senna do Brasil, ele fez um orçamento e já converteu em encomenda. Então, ele é 100% efetivo. Os demais converteram apenas 50%. Então, esse BI aqui, eu já tenho automaticamente no X3. Então, se eu entrar com um orçamento eu não vou falar o nome dele, senão vou ter que falar igual o Galvão Bueno, vocês vão ficar chateados comigo. Então, vou ficar em silêncio. Vou pegar aqui, ó. Estão vendo aqui que, cadê o nosso representante? E deixa eu só criar um novo aqui, aquele que eu não vou falar o nome. Aqui, ó, vou colocar mais um aqui. A operação fiscal. Endereço expedição, estabelecimento de expedição. Aí aqui, ó, o representante é aquele mesmo que você pensou, mas eu não vou falar. Cadê ele aqui? Eu me emocionei aqui, ó, de lembrar dele nas corridas de domingo. Aqui, ó. Vou colocar aqui, né, o produto, vou colocar aqui a quantidade. Beleza, já vou direto aqui porque ele já preencheu a linha, né? Aí o que acontece, ó, se eu for aqui para estatística, né, e atualizar, ele voltou a 50%, ó.
Por quê? Porque entrou mais um orçamento, né? Agora, se eu transformar em encomenda, olha que isso está na base já, né? Ele faz uma análise da taxa de conversão. Por isso que eu sou empolgado com as estatísticas aqui, né? Tá na base, é standard. É só ativar e usar. Então, ó, vamos supor que agora esse cliente aqui fechou a encomenda, né? Então, eu vou aqui na seleção de orçamento, vou fazer o orçamento e vou criar. Então, ele converteu, vamos ver se atualiza lá para 100%. Tá? Não, Ayrton, não. Você merecia uma sorte melhor. Peraí, vamos ver se ele demorou, se eu tenho que fazer a sincronização. Peraí, vou lá fazer a sincronização. Foi muita... Agora mexeu com a Ayrton, mexeu comigo. Somos todos Ayrton. Deixa eu ver aqui. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Análise, deixa eu lembrar qual que é. Agora até eu fiquei revoltado agora que não atualizou. Ainda mais com a Ayrton. Análise e orçamento, eu vou atualizar os dois. Né? Tem um e o... É porque eu estou fazendo tudo via BAT. Aí ele não atualizou. Só porque eu falei, vendi tantas estatísticas, agora elas... Escorreu uma lágrima aqui. Mas eu não desisto das estatísticas. Aqui, validação BAT. É porque eu estou fazendo ela atualizada aqui na mão. Mas tem como você deixar rodando isso automático, né? Então, aqui, não sei por quê. Ó. Aê! Ayrton! Agora merece. Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. Ó, converteu 100%. Então, esse cara aqui, ele é super efetivo nos orçamentos, né? Então, eu consigo visualizar aqui, ó, foi para o cliente do tipo diversos, né? E aí eu consigo, se a informação estiver detalhada, eu consigo ir fazendo o drill down para ter a informação detalhada desse representante, né? Então, seguindo em frente, a, a encomenda seguiria para a expedição e seguiria para a fatura. Então, mais uma vez, você pode ir direto na função de expedição. Então, vamos fazer via expedição, né? Eu vou só copiar o código do cliente para facilitar. Mas eu poderia clicar aqui no botão entrega, ele vai criar, mas vamos fazer diferente. Vou aqui em vendas, expedições, tem um NBIL ali já, bora Bill, não pode, né? Aí coloquei aqui, aí vou selecionar a encomenda, né? CDH, cadê? Peraí. Onde está você agora? Onde tinha aquela música? Onde está você? Deixa eu ver. Peraí, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. É por causa dessa data aqui. Deixa eu só verificar a data. Estão vendo isso aqui, ó? Dia 13. Que eu falo que tem consultor, você tem que parametrizar o cliente para que apareça corretamente, né? Eu fiquei tão emocionado com as estatísticas, pessoal, me perdoem. E realmente abalou meu coraçãozinho aqui. Opa, eu me perdi na linha de raciocínio. Então, o que que acontece, ó? Eu tenho aqui a expedição, tá, encomenda. Vou colocar a operação fiscal aí, peraí. Isso é bom que isso aconteça para vocês entenderem por que que a gente parametriza bem aquela... Deixa eu ver se ele não aparece nada, né, pessoal? Deixa eu ver. Será que eu coloquei aprovação nessa encomenda? Eu vou fazer pelo botão, pessoal. Amanhã a gente retorna nesse tópico aqui. Pra vocês não ficarem chateados, tá? Vou fazer aqui a alocação. Eu acho que eu não aloquei, né? Que não tem, né? Ai, olha, que vergonha, pessoal, desculpa.
Não tem, né? Como é que eu vou vender uma coisa que não tem? Não está alocado, né, pessoal? Aqui, ó, não alocado. Então, quer dizer, eu não consigo ir para a etapa seguinte porque eu não tenho o item, né? Eu acabei de cadastrar. Erro clássico. Ainda bem que burrice não pega, vocês estão protegidos, né? Vai ficar aqui comigo. Fiquem tranquilos, né? Então, o que que eu poderia fazer? Um pedido de compra. Vamos fazer um pedido de compra lá já? O que vocês acham? A gente já revisa compras também, né? Não acredito que eu caí nesse erro, gente. Eu só cometi esse erro 200 vezes esse ano, mas não acredito que eu caí nesse erro. Calo? Não, é o Call of Duty. Vamos colocar aqui, Call of Duty. Segundo uma colega que trabalhava comigo, e ela não gostava do meu inglês indiano, ela falava Call of Duty. Duty. Duty é holandês. Eu falava, meu Deus, nem sabia disso. Obrigado, Deus. Ó, coloquei aqui fornecedor. Vou colocar aqui fornecedor. Preço líquido. Eu vou dizer aqui que eu vou pagar, só para ser justo, né? Eu vou pagar R$ 200 para não ter uma margem muito exagerada, né? Aí lembra, pessoal, que a gente comprou, e aí se você tiver o fornecedor já na linha, você já consegue criar a encomenda aqui, né? Geração das encomendas. Aí ele vai gerar a minha encomenda de compra. Aí vamos já fazer a recepção desse item, para eu ter para alocar, né, pessoal? Vou só copiar o código de... É o fornecedor B. Ai, já foi saudado. Então já vou direto na recepção. O que eu estou fazendo? Eu estou dando entrada numa nota daquele item, né? Porque eu não tenho quantidade para alocar. Depois dá para a gente fazer amanhã via MRP. O que vocês acham? Mostrar MRP em ação, né? Fazer uma sugestão. Eu compra para revenda. Seleção de encomendas, essa aqui, né? Que a gente encomendou. 45 unidades. Deixa eu só colocar aqui aquela nossa chave, né? Cadê aqui a chave? Acho que eu comercial, aqui, ó. Chave NFE. Isso que é muito útil, esse dashboard. É outra coisa que eu gosto no X3, né? É estatísticas e dashboards. Principalmente porque você fala, parece que você é inteligente, né? Dashboards, estatísticas, né? Mas, série 1. Lembra que eu falei para vocês que eu apaguei? Eu fiz a mesma coisa que ontem, gente. Olha, é impressionante. A idade chega. É que eu estou desacostumado a dar treinamento. Acho que ou é a idade mesmo. Então, lembra que eu falei para vocês que eu marquei, era para não marcar ali, né? Para substituir, eu fiz, né? Substituição, né? Ó, imprimir etiqueta. O próximo passo seria fazer a fatura, mas não vou fazer isso, só para ter saldo. Agora vamos ver se a gente consegue alocar lá, né? E, gente, ó, fiquei com vergonha. Mentira, brincadeira. A gente não fica com vergonha, né? A melhor coisa da vida que tem é assumir o erro e mostrar ali, né? Como que corrige. Então aqui foi a encomenda, eu vou fazer a alocação, até é bom para mostrar o botão alocação, né? Ó, ele já alocou aqui a quantidade, né? Das 10 unidades. Legal. Agora vamos tentar fazer a expedição. Em vendas, expedições, vai fazer a expedição. Ah, meu Deus, estou com medo agora, hein? Ai, 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 ai. Será que eu aloquei a errada? Eu fiquei tão emocionado com o negócio da Ayrton Senna que acabou o treinamento ali, ó. Aqui, qual que tá? Se foi a 10 ou foi a 9? Praia Bikes.
Está autorizado, ele está alocado. Não, isso aqui foi Call of Duty, uma unidade. Aqui, 10 unidades. É isso. Deixa eu ver aqui na alocação. Fazemos alocação. Quantidade alocada. Menos 10, porque eu fiz a desalocação, né? Eu quero fazer a alocação de novo. Alocação. Aqui ele alocou 10 unidades. Deixa eu fazer a entrega por aqui. Vou na segurança. Depois amanhã a gente revê esse processo. Fiz umas 10 vezes. Daí hoje, na hora de mostrar, aqui. Criou a expedição. Agora eu vou fazer só a fatura. Daí a fatura eu vou fazer na função mesmo, tá? Deixa eu só voltar na função de expedição para mostrar a tela para vocês, né? Essa aqui eu não tinha mostrado ainda, né? Aqui é a 03, aqui tem o cabeçalho, aqui os dados da expedição, a linha, né? Os dados de preenchimento, não foi faturado, ele trouxe desde o orçamento, né? Vou fazer a validação, ele vai fazer o movimento logístico e vamos lá fazer a fatura. Vendas, faturas. Registro completo de fatura. Amanhã eu vou tentar fazer com vocês um cancelamento, tá? Pra gente, de repente a gente faz um... Deixa eu só trocar esse tipo aqui. Para nota fiscal cliente. Isso aqui eu estou fazendo picking, ao invés de ir no botão, indo na função e selecionando. Dá para fazer dos dois jeitos, né? Vou fazer aqui a operação fiscal. É uma venda nacional. E vou fazer a seleção da expedição. Selecionei a expedição. Vou criar a expedição. E o próximo passo, fazer a transmissão da nota. Tá? Então, daí a gente fez mais um ciclo total de vendas. Hoje foi bacana porque a gente conseguiu colocar compra junto, né? Amanhã a gente faz novamente todo esse ciclo integrado, faz um MRP junto, visualiza qual que é o resultado do MRP, a gente já começa a dominar mais as telas, né? Cadastra mais um produto, cadastra um cliente, ó, transmitida a nota e faz a validação contábil. Validou contábil. Aonde que eu tenho o controle dessas notas, né? A gente já sabe, em vendas, eu tenho o monitoramento da NFE, e aqui eu tenho, no caso, eu tenho como marcar se eu quero ver as autorizadas, rejeitadas ou pendentes, e aqui eu vou colocar o status do processamento, se é denegada, autorizada, rejeitada, posso filtrar aqui por tipo de operação, né? E vou fazer a pesquisa. Basicamente, ele vai mostrar os resultados já comunicados, tá? Então, eu tenho como fazer a gestão de tudo que foi transmitido, ó. Então, estão todas as notas aqui transmitidas, e eu posso fazer a geração, o download dos documentos, e para os casos em que a nota é rejeitada, eu posso habilitar a transmissão e fazer a transmissão por aqui, tá? Então, por isso que tem esses status pendentes. Depois eu posso simular com vocês amanhã essa transmissão. E, basicamente, essa é a função de monitoramento para controle. Consultas. Vou mostrar algumas para vocês de vendas, mas basicamente por blocos, né? Orçamento, encomenda, expedição, fatura, devolução e alocação. Então, aqui eu tenho como consultar, por exemplo, as linhas dos orçamentos, bem semelhante, né? Então, trouxe aqui as linhas dos orçamentos, eu posso ver só os que foram encomendados ou não encomendados. O que mais? Tem a de linhas de encomenda, de expedição, ó, bem básico, né? Tem que trazer informação, se está saldado, não assinado, se está em espera, se está em separação, quais são os status, né? Aqui de expedição, mesma coisa. Então, todas são muito semelhantes, né? Tem o cabeçalho, o produto, está aqui, né? O produto, a quantidade expedida.
e tem a nossa de faturas. Então, eu vou colocar aqui a linha de fatura, ó. Ó, tem uma nota de crédito, um cancelamento, as faturas. E vamos só consultar lá no estoque a evolução do PMP, né? Então, estoques, tenho a consulta da evolução do PMP. Então, eu vou colocar aqui o meu produto, né? Então, por exemplo, se eu fosse lá olhar o meu Call of Duty, eu tenho aqui a evolução do PMP, né? Eu tenho uma saída de 10 unidades, uma entrada de 45, e ele fez essa valorização, né? Ele coloca a origem, né? Se eu quisesse verificar isso, eu posso ir lá no artigo, né? Fazer o túnel para o artigo, clicar em artigo estabelecimento e olhar lá na aba custo para verificar se está tudo ok, né? Então, aqui em custo, ó, tá aqui, ó, o preço médio ponderado, a base do PMP e a base do montante PMP. Então, ele já está atualizando lá no artigo estabelecimento conforme a gente movimenta, de acordo com esse relatório aqui, né? Então, a gente sempre tem que validar, né? Se o campo está sendo atualizado. Amanhã eu quero ver se eu faço com vocês uma tabela de preço utilizando aquele custo. A gente pode configurar uma de margem. Ah, eu quero 10% em cima do PMP, 15%. E aí a gente vê se ele vai fazer essa atualização. Amanhã eu quero usar o nosso tempo para fazer mais brincadeiras com tabela de preço para venda, né? Então a gente faz mais itens, vou fazer parcial, vamos fazer uma carta de correção, um cancelamento de nota, né? Então amanhã eu fico com mais liberdade para a gente fazer mais fluxos, tá? Deixa eu só voltar aqui com o compartilhamento antes da gente encerrar. Então a expedição, ela evidencia que o artigo saiu do estoque e ela é um documento criado e validado. Lembra que a gente validou, né? E ela é um movimento logístico ou não. Então, eu posso ter emissão de nota na expedição. A gente vai ver amanhã para empréstimo, né? E pode ser um movimento logístico onde só tem a passagem para a fatura, porque a emissão da nota é na fatura. Eu coloquei aqui o fluxo de expedição, a gente já viu essa tela. Aqui a tela também a gente já viu da entrega, né, a aba de gestão, as abas de impostos. E na fatura, o que você tem? A conferência e validação, né? Então, a gente também falou disso, que você tem a condição de pagamento, vai validar os vencimentos e vai verificar se está tudo ok e se gerou contabilização. Aí aqui a tela da fatura, que tem o cabeçalho, alinha os impostos e o vencimento. Isso tudo a gente viu no sistema. Eu só inverti um pouco a lógica do treinamento, até desculpem as brincadeiras, enfim, para não ficar maçante, porque quando a gente vem de uma série de webinars, a minha experiência em treinamento já diz que a gente tem aquela queda de rendimento e atenção, então é mais para manter vocês atentos ao treinamento e não ficar maçante, tá? As consultas a gente viu na tela também, as consultas de orçamento, encomendas, enfim, né? As linhas de fatura. Amanhã a gente vai ver mais também. E aqui sempre eu deixo o link para vocês do Help e do Sage City, Sage University, da Axis também, a gente vai colocar alguns materiais lá para vocês também. Lembrando que os materiais, a prova a gente manda o link, tá? Eu já estou preparando essa prova, e os materiais a gente manda na sequência, tá? Provavelmente semana que vem, tá? Aí a gente alinha a data com vocês, tá? Bom, pessoal, agradeço a presença de todos, tá? Meu muito obrigado, é sempre muito bom estar aqui com vocês, trocando experiência, mostrando o sistema para vocês. Para mim é sempre um prazer falar de X3, por isso que eu fico empolgado com estatísticas, dashboards, workflows, né, forecasts, budget, enfim, né, fico até me sentindo mais inteligente. E, pessoal, tirando a brincadeira, um grande abraço para todos aí, obrigado pela pontualidade de vocês, isso faz com que a gente fortaleça o ecossistema X3, com pessoas comprometidas, sérias e principalmente trabalhadoras, né, pessoal? Conheço muitos de vocês aí e é muito bom visualizar nomes conhecidos e quem também eu não conheço, muito prazer, amanhã a gente vai falar melhor, tá, pessoal? Mas por enquanto, meu muito obrigado. Por hoje é só o treinamento e até a sessão de amanhã, tá bom, pessoal? Grande abraço aí a todos.